movendo, viu, gente? Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Nós não podemos estar numa atmosfera dessa sem essa percepção. Algo está acontecendo. Algo está. A palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia, mas ela prospera, queridos, na nossa vida. E hoje à noite ela vai cair num bom solo, que é o nosso coração, amém? E eu creio, Pai, eu creio nos frutos da sua palavra, em evidências, como o Senhor falou, quando ressuscitou, o Senhor disse aos discípulos: pregue a palavra, e o Senhor simplesmente testificava essa palavra com sinais. Pai, muito obrigada por sinais sendo evidenciados na vida dos meus irmãos, que a tua palavra é a verdade, imutável e eterna. Muito obrigada, Pai. Eu creio na tua palavra se movendo hoje em nosso favor. Obrigado, o Senhor já enviou a sua palavra e ela já nos curou e nos livrou de tudo aquilo que é mortal. Amém. Quando a palavra de Deus é enviada, queridos, é para causar um resultado. E ela vai. Amém. Você crê comigo? Amém. Em nome de Jesus, diga comigo: eu recebo essa palavra. Diga: eu acolho essa palavra. Com mansidão em meu coração. Porque eu sei que essa palavra é poderosa para salvar a minha mente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então você pode sentar. Que honra, Lucileia, bom demais estar com vocês. É Nossa Senhora diretora, é? Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Como é que está a sua condição mental hoje? Você já pensou certo hoje? Já dilatou a forma de pensar, né? Nós estamos num evento falando que a nossa prosperidade está diretamente ligada à renovação da nossa mente. Na verdade, a nossa saúde, né? Depois que nós nascemos de novo, tudo está ligado a renovarmos a mente com a palavra de Deus. E, queridos, nós no Ministério Verbo da Vida, graças a Deus, nós não cremos em quebra de maldição, porque nós cremos que isso já aconteceu na cruz. No momento que você recebeu Jesus, o sangue de Jesus foi suficiente para quebrar toda maldição na nossa vida. Lá em Gálatas, a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito para que a gente fosse abençoado. Veja, ele já se tornou. Então, se ele se tornou maldito para você ser abençoado, você já é abençoado. Então, não tem essa questão de, mas tem isso, tem... Não, queridos, tem uma renovação agora na mente, deixando que a palavra de Deus na sua mente quebre condições e limitações que foram colocadas por ensinamentos errados. Lucileia está aqui como diretora do Rema e ela sabe, o sucesso do Rema é renovação da mente, é mente renovada. É os alunos chegarem de um jeito. Queridos, eu sei como muitas vezes eu cheguei na sala de aula, sabe? Há muitas vezes que arrastada, mas depois de 2 horas de palavra na veia, eu saía de lá com vontade de entrar o cão na minha frente. É sério, sabe? À medida que a palavra vai sendo pregada, a gente cresce. Você vai crescendo, você vai tomando uma proporção que você diz: vem agora, Satanás. E nessa área, queridos, de finanças, de prosperidade, tem muita coisa que a palavra de Deus precisa quebrar de ensinamento errado também. E eu vou te dizer uma coisa: não existe na terra quem mais posicionado do que quem nasceu de novo para prosperar. Eu sei que tem muita gente aí que ora, que se esforça, que trabalha, que estuda, que dá o seu melhor e prospera. Mas ninguém está melhor posicionado na terra para prosperar do que nós. Amém? Quando essa consciência chega, sabe? Eu estava lendo, teve uma amiga minha que encontrou um livro bem interessante. Ele não vende mais, um livro antigo. E ela lendo, e ela compartilhou algumas questões que o escritor estava falando
no livro sobre como nós fomos ungidos para se dar bem. Eu fui ungido para me dar bem, para prosperar, para ser um sucesso. E aí, ele dizendo, né, uma coisa bem interessante. Ele disse, sabe, antes, veja, como foi que a gente foi ensinado? Que Jesus era o quê? Quem pode me dizer? Jesus era aquele pobrezinho. Quem foi ensinado assim? Querido, isso fica numa fortaleza tão grande na sua mente. E você diz, se Jesus foi um pobre, quem para prosperar? Não é verdade? Às vezes, amado, como eu disse, né? Às vezes até as músicas que a gente canta, brincando, vai revelando a condição da nossa mente. Quem vai para uma sala de aula, o professor diz, desenhe uma casa. Já viu as casas que desenham? É assim, só um teto, uma porta, aquela coisinha estreitinha. Deixa eu te dizer, ali está revelando o que você tem. Você nunca, uma professora disse, aí já vai condicionando de criança. Desenha uma casa, você nunca vê uma criança desenhando uma mansão. Mas por quê? Porque às vezes em casa a mãe ensina, vamos desenhar uma casa. Aí faz aquela casa. Vai condicionando sua mente, você não tem noção. Né? E um dia eu estava falando da casinha e me lembrei daquela infeliz música. Era uma casa engraçada. Não tem teto, nada. Ninguém pode entrar nela, nem perigo tem. Presta atenção. E a gente vai cantando essa música de uma forma com os nossos filhos. E você não sabe que está saindo da sua boca, está criando uma condição tal. A gente pensa que é só uma brincadeira. É uma casa muito engraçada, não tem teto, nada. Ninguém pode entrar nela porque não tem, né? Nem pode ir no banheiro porque tem ali. Então, de repente, a gente vai cantando e criando uma condição mental até na vida dos nossos que a gente está fazendo nada. Sabe? E eu vou te dizer uma coisa, é tão sério. Nós temos tantas músicas para ensinar as e pequeno quem eles são em Cristo. Não é verdade, gente? E aí você aprende como eu aprendi. Aqui Jesus, aquele pobrezinho que nasceu em Belém. E aí nesse livro, o escritor, ele faz a respeito, ele diz assim, você sabe que antes de Jesus ter como um instituto, aquele que curou leproso, fez cego enxergar, surdo, mudo falar, que ressuscitou morto. Ele não foi conhecido primeiramente com esse homem. Você vê, ele chega na sua terra e o policial diz assim, não, este carpinteiro. Quem era? Ele era conhecido, antes de ser conhecido como aquele homem milagre, como um carpinteiro. Só que ele diz que essa palavra carpinteiro no original, e eu fui inclusive procurar na minha Bíblia, é tecton, que significa artesão. E ele estava explicando através de estudos apurados que Jesus não era um marketing comum de fazer cadeira, de fazer mesa. Ele era um artista e ele fazia, ele confeccionava construções, cidades. Então ele e José não eram esses marceneiros comuns, eles eram muito bem remunerados, porque eles eram artistas, não comuns, mas especializados. E aí, quando as pessoas chegam para dizer assim, não é este carpinteiro, é porque conhecia ele como um profissional muito bem sucedido. Meu Deus, não era aquele pobrezinho. Vocês estão entendendo? E aí, ele muito bem sucedido, e é muito fácil a gente entender isso, porque Jesus foi ele tinha um espírito sem medida, sim ou não? Como é que alguém é enviado por Deus aqui na terra? E tem um espírito sem medida e vai se dar mal. Não, Deus não tem esse plano para fora. Não é verdade? E aí, quando ele fala disso, eu achei tão interessante, porque eu disse interessante. Ele disse, provavelmente, aquele povo que pegou e disse, não é este carpinteiro, estava dizendo assim, eu já contratei o seu serviço. Né? Eu sei que ele é um homem de negócios, entende? E aí, ele trabalhou nessa profissão pelo menos anos. Olha que coisa. Jesus não entrou no ministério quebrado.
Ele entrou no ministério, onde ele arrastou 12 homens para andar com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quando ele passava pelas cidades, como ele passou uma vez por Samaria, mandou os discípulos ir na frente, preparar pousada para ele, por 12. Ele não estaria de estar de madrugada sem pagar a conta, não. E diga-se de passagem, homem come mais do que mulher. E comia, tomava café, almoçava e jantava. E as famílias que ficaram em casa não passavam fome, não. Porque Jesus não ia tirar nenhum homem da pesca ou de qualquer outra coisa para deixar a família passando necessidade. Porque isso não faz parte do caráter dele. Aleluia. Então veja, ele cuidava de tudo isso. E tinha um tesoureiro ladrão, mas ele era tão rico que roubava e fazia falta. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Então, mas a gente vê Paulo, por exemplo, fabricando tendas muito bem sucedido. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser espiritual e piedoso e mesmo assim rico. Porque a religião não nos ensina isso não, querido. E fica na nossa mente que para eu ser espiritual, quanto mais pobre, mais espiritual. Querido, eu vou te dizer uma coisa, né? Como eu já disse várias vezes, eu só posso mostrar para você que eu sou, se eu tiver motivo para me soberbecer. Eu preciso ser rico o suficiente para ser soberbo, para te provar que eu sou. Porque se viver devendo a Deus, não tem como provar se humildade for pobreza. E humildade não é pobreza. Diga comigo, humildade não é pobreza. Até porque tem muito pobre soberbo. Alguém conhece algum? Né? Então você pode, sabe, querido? Você pode ser muito bem sucedido. Você pode ser piedoso. Você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. E ter suficiente para você e para quem está perto. O amém foi muito. Aleluia. Amém? Então, o que é que eu preciso que você entenda? Né? Porque o povo pega... eu já vi muita gente também dizendo... Rosana, mas por exemplo, Salomão mesmo pediu riqueza, sabedoria. Então, abre a Bíblia comigo. No capítulo 10. Vamos, diga, eu estou renovando a minha. Está achando? Ok. Se tiver, a gente tira. Ok, tranquilo. Que ontem o pastor disse que estava chiando. Gente, eu não ouvi esse chiado, acredito. 2 Crônicas, abriu lá, ou vai ser espelhado aqui, né? Revista atualizada, diz assim, isso é Deus falando, dando uma resposta a Salomão. Deus dizendo assim, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honra. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Você não quer não, mas eu quero dar. O negócio é o seguinte, riqueza eu quero dar. Eu não tenho problema com isso. Porque tem gente, mas é a sabedoria, sim, mas acompanha. Aleluia. E Deus dizendo, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Mas sabe de uma coisa, eu vou te dar riqueza também, vou te dar bens, vou te dar honra. Quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti. Então o que Deus estava querendo dizer? Eu não tenho problema nenhum com riqueza, é tudo que eu sou. Aleluia. Amado, na verdade, eu nunca vi um rico tão, como é que eu posso dizer, assumido como Deus. Porque ele faz questão de dizer, eu sou o dono de todo o ouro e de toda a prata. O que ele está querendo dizer? O diabo não tem nada, é tudo meu. Porque às vezes a gente vê o povo aí no mundo, os filhos do diabo usufruindo de coisa mais do que a igreja. E como eu disse ontem, o diabo é ladrão. É tudo seu. Como Paulo disse lá em Coríntios, é tudo vosso. Tem muita coisa que o diabo está usufruindo porque a gente deixa. Mas no momento que a gente renovar a mente e fundamentar a nossa fé no que Deus diz, a gente vai trazer à existência tudo que é nosso e que a gente não está usufruindo. Né? Mas essa é uma conferência dessa é realmente para você renovar a mente. Então o que Deus está querendo dizer? Dou, meu filho, dou riqueza, eu dou, faz parte do meu caráter. Diga, Deus dá riquezas. E se riqueza fosse pecado, eu pergunto qual era a situação de Deus. Porque é o maior rico que eu conheço. Hein, gente? Porque para muitos cristãos, riqueza é pecado. Né? E Deus não vai dar pecado a ninguém. Não é verdade? E aí eu pergunto para você,
porventura, Deus é um fator limitante para você deixar de usufruir de alguma coisa aqui na terra? Jamais. Mas tem gente que está na maior pindaíba, no maior estreito, como diz mesmo, né? No maior, como é que diz? Aperto, na maior limitação, na maior miséria. É porque Deus quer assim. E eu quero que você entenda que o fator limitante para você não usufruir de algo aqui na terra, que já está na palavra, não é Deus, é sua mentalidade. Porque na hora que você expandir ela, eu vou te dizer, tem muita coisa que vai chegar nas tuas mãos. Amém? Amém mesmo? Então a gente precisa, queridos, entender isso, né? Porque é tão sério, é tão sério, é tão sério o poder que a nossa mente tem de fazer você se adaptar a essa nova vida em Cristo Jesus. Querido, Deus não te recapiou, não. Deus não te reformou. Deus não te remodulou. Ele te fez novinho em folha. E a condição que você tinha antes, deixa eu te dizer, não é mais, mas a mente e os ensinamentos errados estão tudo lá. Mas a nossa mente tem uma capacidade para você se adaptar a essa vida que Deus tem para você. Amém? É o que lá em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz, olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Só o fato de você pensar, Deus já pode fazer infinitamente mais. Então veja a importância da gente estar pensando correto. Não dá para a gente estar pensando inferior, amados, ao que Deus pode nos dar, não. E pensar não paga nada para pensar. A gente não tem desculpa de pensar medíocre. Deus te deu uma mente poderosa. Amém, queridos? Então a gente precisa se adaptar a isso. Né, a entender que tem um estilo de vida a ser vivido. Eu assisti um vídeo, eu trouxe, tem 2 vídeos, acho que eu vou passar um hoje e outro amanhã, mas falando da capacidade que o nosso cérebro tem, a nossa mente tem, de se adaptar ao novo. Querido, Deus não tem problema com coisa nova. Ei, tem algo novo para você viver. E Deus não tem problema com isso. E aí, Rayara, vamos ver aquele primeiro vídeo. É rapidão. Eu quero que você veja a capacidade da sua mente. Transplantaram nessa garota os braços peludos. Eu mereço. E eu posso. Muito mais. Eu não sei sobre você. Queridos, eu sou tão grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu sempre tenho uma sensação. Tem algo a mais. Eu sempre estou com essa sensação, tem algo a mais a ser vivido. Queridos, pelo amor de Jesus, saia desse conformismo. Eu entendo que tem coisas que precisam ser quebradas mesmo na nossa mente. Ela disse assim, tem coisas que você vive, que você diz assim, rapaz, eu nem me lembro que era de outro jeito. Sabe aquela história, se fui pobre, não me lembro? Diga, se fui pobre, eu não me lembro. Querido, eu vou te dizer, pense numa coisa fácil da gente se adaptar com coisa boa. Por quê? Porque faz parte da nossa essência. Rapaz, é um negócio impressionante, rapidão, sabe, um ambiente bom, um carro bom, uma casa boa, um bom perfume, tudo você se adapta ligeiro, porque já faz parte da sua constituição. Então o que eu quero dizer? Você pode provar algo maior e melhor. Ei, você pode estar disponível para você. Pelo amor de Deus, quebre na sua cabeça essa condição de mesmice, de coisinha pequena, de coisa mirrada, de eu não posso, amado, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Creia. Existem decisões pela fé que você vai ter que tomar, que seu bolso não vai poder pagar. Aleluia. Mas você tem que tomar. Ontem o diretor da escola de ministro esteve aqui. E eu vou te dizer uma coisa, você pode olhar e dizer assim, não posso pagar. Isso é uma coisa, é uma condição que você está colocando. Mas a Bíblia diz, queridos, que nós podemos todas as coisas. Então quando você diz, eu não posso, você não está em linha com o que Deus diz. Porque nele eu posso todas as coisas.
Então você pode tirar férias sim, você pode fazer a escola de ministro sim, você pode abrir sua empresa sim, você pode casar sim, você pode comprar sua casa sim. Aleluia. Quebra essa condição, querido. Se você quer uma casa própria, pelo amor de Deus, vai na imobiliária. Fala com o corretor. Eu quero ver. Rosana, eu não tenho dinheiro. Ele não sabe. Aleluia. 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 Ele não sabe, nem precisa saber. Porque a conta está dizendo uma coisa, mas você não é o que ela está mostrando. Você é próspero. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Quebra essa limitação, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Sabe, a gente precisa entender, Deus não nos chamou, queridos. Ei, riqueza é um servo. Provisão são servos, procura quem servir. O problema é que muitas vezes ele está procurando alguém para servir, mas não encontra. Aleluia, porque não presta para ser Deus, só presta para servir. Aleluia, a riqueza está te buscando. Aleluia, ela vai encontrar alguém aqui? Meu Deus do céu. Então tem condições, sabe, que somos nós mesmos que temos que romper, gente. Temos que colocar esforço para romper com determinadas situações na nossa vida, sabe? Temos que se posicionar para simplesmente dar um basta nas mentiras do diabo na nossa mente. Você não pode, quem você pensa que é? Eu sou filho do Deus Altíssimo. E você? Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Isaías. O profeta Isaías fala algo tremendo aqui, em Isaías 54. Então a ciência não tem como explicar, foi o que ela disse aí. Os médicos não tem como explicar. Tem não, não tem como explicar não. Ninguém vai conseguir explicar a tua prosperidade não. Sabe, o pessoal da tua família não vai ter como explicar. Aleluia, aleluia. Isaías 54, verso 1. Olha o que o profeta está dizendo. Ele diz, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que o profeta está dizendo? Ainda que não exista possibilidade, começa a se alegrar. Porque Deus está dizendo que, sabe, a condição pode até estar dizendo não vai dar, mas Deus está dizendo vai ser maior do que quem já tem. Meu Deus do céu. Aí ele diz no verso 2, alarga o espaço da tua dentro. Querido, tem coisas que precisam ser alargadas por nós. Por mais que o pastor da tua igreja te ame, tem coisas que é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que pensar mais alto, é você que vai ter que pensar mais longe. É você que vai ter que se ver. Querido, tem um destino profético para se manifestar na sua vida. Não deixa que o diabo aborte o que Deus tem para você, sabe? Frustre os planos dele. Amém? Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não o impeças. O que o profeta Isaías está dizendo? Provoque, seja agressivo, seja ousado. Amado, é muito interessante. Lá em Itabaiana, tem um local lá que tem duas águias, né? Pastor Joselito disse, olha, Rosana, sempre que vem ministro eu levo lá para dar uma olhada. Tem duas águias lá. Tem uma, querido, que é selvagem, ninguém encosta nela. Mas tem uma que você chega, faz carinho, sabe? A bicha é enorme. E faz tudo, e chega perto dela. E aí a pessoa que estava tomando conta delas disse uma coisa interessante. Essa que é bem carinhosa, ela está humanizada. Você já pensou? A outra é selvagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus era selvagem. Ele não foi humanizado não. Adquirir aquelas coisas da humanidade, sabe? Para as coisas chegar perto de você, o diabo fazer carinho. Vá se lascar, Satanás. Eu sou agressiva, eu sou selvagem.
O que Deus disse que tem para mim, eu creio, eu recebo, eu provoco. Diz aí pro irmão que está do seu lado, provoca. Aleluia. Aleluia. Provoca, querido. O que ele está querendo dizer aqui? Cria a possibilidade de crescer. Né? Quando ele diz, olha, não tem condição, é estéril, não tem condição, que ele diz assim, alarga a tua tenda, o que ele está querendo dizer? O natural está dizendo que não tem possibilidade de crescer, mas sabe de uma coisa? Provoque. Oh, aleluia. Provoque. Crie o espaço que Deus enche. Amado, o espaço que você criar, Deus vai encher. Arruma a garagem. Aleluia. 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 Quantos testemunhos a gente já viu de coisas que aconteceram na vida de pessoas por causa dessa palavra, gente? Quantas coisas a gente já provou, já viu que Deus é bom. Não é verdade? Aí ele diz, cria a possibilidade. Sabe, a condição é para transbordar. Né? Ele diz, porque cria a condição, porque transbordarás. Ei, o que Deus tem para você? Diga, transbordo. Sabe o que é transbordar? Passar da borda. Romper com limites. Meu Deus do céu. Qual é o limite que as tuas finanças têm te colocado? Entende? E às vezes a gente está aceitando. Mas tem gente que diz assim, mas eu não devo nada a ninguém. Sim. Mas está transbordando. A ordem de Deus é a abundância, não é limite não. Mas na nossa cabeça, o fato de estar no limite está bom. E tudo que está ok para você, está ok para Deus. Ponto final. Está ok para você, está nesse limite, Deus está olhando e dizendo ok, não é assim que você quer? No momento que você diz assim, não aceito mais, Deus diz exatamente, vamos embora. Eu pego junto com você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então o que ele estava querendo dizer, mesmo que exista uma condição em você de não poder produzir, alargue, não se acostume com migalhas e deixe fluir. Oh, aleluia. Amém. Sabe, queridos, uma coisa que quando você se relaciona com a palavra de Deus, né? É porque tem gente que só se relaciona com a palavra de Deus um culto no domingo. Eu vou te dizer, não é suficiente para renovar a sua mente. Não é. Se fosse, estava todo mundo com a mente renovada. E alguns que só vêm no culto de ceia. Quando vem? Não é? Então o que a gente precisa entender é que quando a gente se relaciona com a palavra, nós somos provocados pela palavra que a gente se relaciona a romper com alguns limites na nossa vida. Você pode ver, pessoas que se relacionam com a palavra, eles começam a romper com determinados tipos de ambiente. Sim ou não? Você nunca vai ver uma pessoa que se relaciona com a palavra genuína de Deus, sendo uma pessoa passiva, pastor. Uma pessoa, como é que eu posso dizer, letárgica. Você não vai ver isso. Quem se relaciona com a palavra de Deus, querido, como eu disse para você, ele cresce, ele começa a ter aquela sensação mesmo ele é provocado pela palavra para romper com alguns limites. Graças a Deus. É por isso que o Rema faz tanta diferença na nossa vida. Porque 2 anos, segunda, quarta e sexta, 2 horas de palavra na veia. Na terça estando na igreja para orar. Na quinta indo para os cultos. No domingo de manhã e de noite. Eu quero ver qual é o inferno que lhe para. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu estava lendo... Tem 2 textos que a gente vê de pessoas que simplesmente se relacionam com a palavra e começaram a chegar a uma indignação santa com algumas coisas, né? Porque, queridos, lá em 2 Reis, eu acredito, não sei se é capítulo 6, a Bíblia fala
que Eliseu tinha uma escola de profetas. E ele começou a juntar um grupo de alunos e começou a ensinar a palavra. E quando chega no capítulo 6, a gente vê os alunos de Eliseu chegando para ele dizendo assim: rapaz, esse ambiente está pequeno para a gente. Vamos aumentar isso aqui. Não foi Eliseu que chegou para eles e disse assim: gente, vocês estão vendo que isso aqui está pequeno? Não. Aquela indignação deles com relação a dizer isso aqui está pequeno para nós, já foi uma reação deles em relação à palavra que eles estavam recebendo de Eliseu. E ele chega, em outras palavras, eles estavam querendo dizer assim: a gente está recebendo um tipo de palavra, e o ambiente que a gente está vivendo não é compatível com o nível da palavra que nós temos. O que isso estava querendo dizer? Depois você lê esse texto em casa, que é bem interessante, que eles chegam para Eliseu e dizem assim: esse ambiente está pequeno para nós, vamos aumentar isso aqui. Sabe, eu pergunto, queridos, a gente precisa ou não precisa, de acordo com a palavra que a gente receba, estar desconfiando do ambiente que a gente está? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que você tem hoje é compatível com a palavra que você está recebendo? A casa que você mora, o carro que você anda, o casamento que você tem, a criação dos seus filhos, né, a saúde no seu corpo, está compatível com a palavra que você está recebendo? Porque se não tiver, o erro não está na palavra, está em quem precisa se posicionar para provocar que a palavra aconteça. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes o povo pergunta muito isso, né? Na Igreja Verbo da Vida tem culto de libertação, todos os cultos. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aleluia, aleluia, aleluia. E queridos, olha, eu sei como foi que eu cheguei para essa palavra. Sabe, a condição que eu tinha de limitação, de timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu não dava uma boa noite, nem um bom dia a ninguém, porque eu tinha vergonha de entrar num ambiente e dar bom dia, boa noite. Sabe, queridos, eu era exatamente assim, mas a palavra, amada, a palavra faz. Deixa eu te dizer, a palavra faz. A palavra faz. A palavra faz, querido. Aleluia, a palavra funciona. O irmão Reagan diz naquele livro, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, ele disse que estava servindo a Deus no ministério itinerante, mas ainda não estava provando dessa prosperidade. Mas uma coisa linda que eu acho que o irmão Reagan dizia, ele dizia: quantas vezes eu preguei com o sapato furado, com a calça surrada, eu pregava prosperidade. E às vezes o diabo queria trazer aquele negócio para o meu ouvido: não está funcionando nem para você. Entende? E ele disse: olha, Satanás, deixa eu lhe dizer uma coisa, a minha condição não anula em nada o poder da palavra. A palavra continua sendo a verdade. E ele disse que um dia ele orou e ele disse assim: Senhor, por que é que eu estou te servindo e a minha condição ainda está assim precária? Ele disse que ele ouvia muito o Espírito Santo. Ele disse, o Espírito Santo comunicou a ele, porque a palavra de Deus diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes. E ele botou lá no livro: e me obedecerdes. Aí ele disse: mas Senhor, eu estou te obedecendo. Aí Deus disse: mas não está querendo. Ele disse: como eu não estou querendo, Senhor? Ele disse: não está querendo não. Sabe por que você não está querendo viver essa prosperidade? Porque ainda tem muitos ensinamentos errados que você aprendeu da religião na sua cabeça. E impede que você queira a medida do que eu quero. Amado, eu vou te dizer, tem muita coisa que a gente não está desfrutando nessa área de prosperidade, porque a gente foi ensinado muita coisa errada e a gente não está querendo na medida do que Deus quer. Porque a ordem de Deus para a sua vida é a abundância. Eu vou dizer de novo, a ordem de Deus para a sua vida é a abundância. E ele disse que Deus falou com ele: ajuste os pontos que você aprendeu errado, que não está em linha com a minha palavra. E queira, saiba querer. Uau! Diga aí para o seu vizinho: saiba querer. Aleluia, diga: queira querendo. Aleluia, aleluia. Não é aquela história se Deus quiser, é você que tem que querer, meu irmão. Amém? Mas se Deus quiser, um dia acontece. Não, é você que tem que querer. Ele já quis.
Amém? E aí a gente vê, não é, que a gente simplesmente, é isso que Isaías está dizendo. Rapaz, deixe romper. Deixa fluir essa prosperidade que Deus conquistou para você. Amém? Deixa fluir, querido. O Deus da Bíblia, Ele é criador. Ele criou tudo do caos. Ele não tem dificuldade em criar nada novo a partir do nada. A Rosana, eu não tenho nada, então você está na condição perfeita para a palavra da vida. Ai, mas a minha geladeira está um caos. A condição perfeita para a palavra da vida. Você não está entendendo, Rosana, meu guarda-roupa. A condição perfeita para a palavra da vida. Aleluia. Amado, eu já preguei muito para meu guarda-roupa, viu? Pensa que ele se converteu. Eu estou falando sério. Preguei para o meu guarda-roupa, para o meu sapateiro, para o tanque do carro. Quem quiser pode achar que é loucura. Mas sabe de uma coisa? Para mim é poder de Deus. Eu tenho visto o que tem acontecido. Amém? Então a gente precisa entender. Sabe, queridos? Que a abundância, a riqueza de Deus, Ele está procurando pessoas aí para servir. Eu não sei quem Ele vai encontrar hoje à noite. Mas que Ele está procurando e que é um servo, é. Amém? A minha pergunta é, qual é o seu modelo mental para pobreza e riqueza? Né? Pense aí. Qual é o seu modelo mental? O que está na sua mente a respeito de prosperidade, a respeito de pobreza? Né? Com quem foi que você aprendeu sobre pobreza e riqueza? Foi na Bíblia? Ou foi com alguém que te ensinou sem saber nem o que tinha na Bíblia? Porque, queridos, a Bíblia mostra que a pobreza é uma cria do pecado. Demoníaca. Aleluia. Eu não estou falando do pobre. Eu estou falando da pobreza. A condição causada pelo pecado. Estão entendendo isso? Amém? Aí qual é o seu modelo mental? Então... Tipo, uma vez eu vi uma pessoa dizendo para mim, Rosana, para mim, prosperidade é ter necessidades supridas. Essa era o modelo mental dela. E pronto, então se aquilo ali é o modelo mental dela, e a palavra só conseguiu ir até ali, necessidades supridas, acredite, ela pode viver 50 anos de crente, é aquilo que ela vai ter. Por quê? Porque é uma coisa que está formatada, é como esse ar-condicionado. Condicionado. Você já condicionou a temperatura no controle. 17 graus. Dali ele não passa. E do mesmo jeito você pode. Deixa eu te dizer, até seu peso está marcado aqui dentro. Uma pessoa que quer emagrecer, se ela não condicionar a mente dela para se ver magro, tem gente que faz bariátrica e volta a engordar porque a cabeça ficou gorda. Eu estou falando sério. Vocês estão entendendo como é poderoso isso? E aí o modelo mental dessa menina é, para mim, prosperidade é ter necessidades supridas. Pronto. Então o resto da vida você vai viver com necessidades supridas. Só que necessidade suprida é uma parte da Bíblia. De Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Diga, é uma parte. Mas a Bíblia também diz assim, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então necessidade é uma coisa e desejo do coração é outra. Eu posso ter a necessidade hoje de uma sandália, uma havaiana supre. Mas se o desejo do coração for uma determinada marca, é outra história. Então a Bíblia não me condiciona só a necessidades supridas. Até porque João 10,10 diz que Jesus diz assim, olha, o ladrão veio só para matar, roubar e destruir, mas eu também vim para que vocês tenham vida, zoe, e vida em abundância. Então a abundância não é no limite. Abundância não é necessidades supridas. Essa palavra abundância ali, ele diz extraordinário, incomum, extravagante, super adicionado. Aleluia! 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 Mas para essa pessoa ter necessidades supridas,
Era, e ela estava até pregando, não, gente, prosperidade é ter necessidade suprida. Então eu vou te dizer uma coisa, isso é como é que eu posso dizer, um modelo mental que ela tem. Mas a minha pergunta é, qual é o seu modelo mental? Porque, querida, eu creio, sabe, em abundância. Eu creio em transbordo. Eu creio em passar mesmo do limite. Eu creio em extravagância. Eu creio em algo grande. Eu creio em rompimento. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém. E aí a gente precisa entender que ser rico e ser pobre se aprende como se aprende a andar, se aprende a falar, se aprende a comer, se aprende. O negócio é com quem aprendeu. Porque se for com a Bíblia, está tudo bem. Vai ter evidências. Aleluia. 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 Amém. Então a gente precisa entender, queridos, o que é ser rico para você. Né? Tem uma meta aí na sua cabeça. E prosperidade não é um conceito absoluto, é relativo. Aquilo que pode ser para mim pode não ser para você, depende da sua cabeça. É por isso que você nunca pode, como é que eu posso dizer, comparar ou medir sua prosperidade com a de ninguém. Você não pode medir sua prosperidade com a Lucineide ou com um amigo. Por quê? Você tem que medir com você mesmo. Aonde eu estava e aonde a palavra me trouxe. Entende? Porque talvez se você for comparar comigo, você se acha aquém ou além. Mas se você comparar com você mesmo, você vai saber, né, se realmente a palavra de Deus tem te conduzido, ou você tem sido conduzido por ela, né? Melhor assim. Até onde você está. Porque se algo não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Mas a palavra gera resultado. Amém. Glória a Deus por isso. Aí qual é o parâmetro ou o padrão que você quer para a sua vida? A gente tem que entender essas coisas. Né? Porque a fé, é como Romanos diz, a fé que tendes, tende para ti mesmo. Então, o pastor não pode exercer fé por você. É você que tem que determinar. Não, eu tenho fé para algo melhor. Então, vá em direção a isso. Renove sua mente, encontre trechos bíblicos que garantam o que você quer, fundamente a sua fé e declare e vá em direção. Porque fé não é passiva. A fé te movimenta. Aleluia. Glória a Deus. E aí, é aquela pergunta, em que você pensa mais? Tem um texto daquela doutora Carolina Leaf, que ela fala sobre mentalidade, muito bom. E ela diz uma coisa interessante. Ela diz, olha, se você pensar algo diariamente, por aproximadamente 2 meses, o seu cérebro, ele trabalha, muda o padrão para se acomodar ao que você está pensando. 2 meses. Olha o que ela diz, eu copiei o textozinho aqui do livro. Olha o que ela diz. Ela diz, com apenas 7 minutos diários de pensamento direcionado durante 60 dias, pode renovar a mente. Você usa a plasticidade do cérebro para reeducá-lo. 7 minutos diários durante 2 meses, você direcionando o seu pensamento para a palavra de Deus, o seu cérebro se molda aquilo. Oh, glória a Deus. Diga comigo, é possível? A minha pergunta é, dá ou não dá para a gente deixar de ser medíocre? Dá ou não dá para a gente deixar de falar em pobreza, só pensar em pobreza? Como é que vai ser? Ai meu Deus, como é que vai ser esse ano? Como é que eu vou? As aulas começaram, os livros dos meninos tão caros e não sei o quê. Querida, eu vou te dizer uma coisa, o sangue de Jesus passou ou não passou por 2024? E ele é ou não é suficiente? E você está preocupado com o quê? Se ele mesmo disse, não anda ansioso por coisa alguma. Roça na maior livro dos meus filhos, coisa alguma. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Por isso que Jesus disse, vai observar os pássaros, rapaz. O pássaro ou está comendo ou está cantando. O que eu fazia demais fora isso? Ou como ou canta quando não está dormindo. Aleluia. 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 Amém. Então quando ela fala isso, quer dizer, a gente vê o que a Bíblia diz. E ela diz assim, você pode direcionar o seu pensamento e moldar. É tudo que Romanos 12:2 diz, querido. Não se conforme, se transforme, se transforme, se transforme, se transforme, se transforme. Diga para seu irmão, se transforme, se transforme, se transforme. Oh, aleluia. Aleluia. Então, querido, você só é pobre se quiser. Sabe aquela frase? Nascer pobre, a culpa não é sua, mas morrer pobre, a culpa é toda sua? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, amados, uma coisa que ela diz que a gente precisa entender, que é bíblico também. O seu cérebro, você não pode estar toda hora pensando no passado. Porque ela diz assim, se você acordar pensando no passado, dorme pensando no passado, cedo ou tarde ele vai se tornar o seu futuro. Ou seja, uma continuidade da vida que você sempre teve. E aí a Bíblia diz, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem algo novo a ser vivido. E Deus não ia trazer um ensinamento desse no início do ano, se Ele não quisesse que algo girasse na sua vida. Você concorda com isso? Estamos na hora do nosso intervalo. Por mim eu tirava direto. Mas a gente vai ter 15 minutos de intervalo, porque tem lanche ali, você vai fazer como pássaro, ou como canta. E renovando a mente. Amém.